Nós queremos falar com você hoje sobre a importância de você se separar para ser feliz no casamento. Como assim, bispo? Se separar para ser feliz no casamento. Se separar, naturalmente, não estamos falando do seu cônjuge, mas se separar daquelas coisas que atrapalham o seu casamento. Você sabe que o Senhor Jesus veio ao mundo e Ele disse que Ele veio causar divisão. Ele veio causar divisão, separação, entre aqueles que querem a Ele e aqueles que não querem. Entre as coisas que vêm dEle e as coisas que não. Deus causa essa divisão na nossa vida. E a mudança passa por essa divisão. Então, por exemplo, quando lá no início Deus falou ao homem e à mulher, quando Ele determinou a regra básica do casamento, Ele disse: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então você vê que o casamento já começa com uma separação. Separação dos pais, como eu digo, não é separação que você nunca vai falar com eles, é separação no sentido, você entende que agora os seus pais, os seus irmãos, sua família de origem se torna os seus parentes no momento do casamento. E que no momento do casamento, a sua esposa, o seu cônjuge é que vai ser a sua família. E os parentes da família de origem se tornam parentes, são parentes. Quer dizer, há uma separação. Por que o eterno problema entre sogra e nora? Por quê? Porque a mãe, a sogra, tem ciúme do filho, porque agora, quem é essa mulher que entrou na vida do meu filho e o tirou de mim? Não é isso? Quem ela pensa que é? Quer dizer, um instinto natural da mãe não querer perder aquele contato com o filho, e então fica aquele problema, aquele dilema clássico de sogra e nora. Por quê? Porque não quer separar. Mas é inevitável a separação. Se o casal vai ser um, ele tem que deixar o pai e a mãe como Deus determinou. Ela tem que deixar o pai e a mãe também. E os dois têm que passar a depender um do outro. Ele vai cumprir na vida dela o papel do pai e da mãe. Ela vai cumprir na vida dele o papel do pai e da mãe. Mais da mãe do que do pai. E ele mais do pai do que da mãe, naturalmente. Mas os dois vão ocupar esse lugar que os pais ocupavam antes. Mas para que isso aconteça de forma bem-sucedida, então eles têm que se separar dessa ideia. Agora papai e mamãe. Não, agora é meu marido, minha esposa. Então o início do casamento começa com uma separação. De várias. É o solteiro agora se separando da vida de solteiro. Você se casa, então naturalmente você vai ter certas coisas que você não vai mais poder fazer como uma pessoa casada. Porque agora você tem uma vida em conjunto. Então muitas coisas que você fazia antes agora não vão mais caber. Você vai ter que aprender a compartilhar a vida, quando antes você fazia as coisas individualmente. Você não dava satisfação, seu dinheiro era só seu ir e vir, você não dava satisfação para ninguém. Seus planos, o que você ia fazer, deixar de fazer, comprar, tudo isso era você. Agora você casou, agora você tem uma outra pessoa. E você vai ter que aprender algo que como solteiro você não aprende tão bem, que é compartilhar. Compartilhar, você vai ter que aprender a construir uma vida compartilhada. Vocês estão formando um lar, né? Para você formar um lar, você não pode formar aberto, né? Um lar aberto que todo mundo entra, não, é o seu mundo, o seu lar.
a sua casa, a sua família, o seu casamento, existe o sacrifício, é um sacrifício, né? Inicialmente é um sacrifício. E você vai ouvir isso, vai ouvir contra isso, porque no mundo as pessoas falam que você não deve fazer isso, porque você vai estar deixando de ser quem você é. Então, as pessoas no mundo que são infelizes no amor, né, entre parênteses aqui, porque vai ver a vida amorosa dessas pessoas. Os infelizes no amor vão falar para você assim, não, você não deve deixar de ser quem você é. Se ela casou com você assim, se ele casou com você assim, agora ele tem que aceitar, porque você tem você tem essa amizade, você tem esse hábito, você tem esse hobby, você gosta disso, você tem esse sonho, você sempre se viu assim, e essa pessoa ela tem que se acomodar na sua vida. Só que não é assim que funciona o casamento, né? Se você tem que se separar da sua família, da onde você veio, quer dizer, você tem que ser as pessoas mais importantes da sua vida, você tem que se separar delas. Imagina, você também vai ter que deixar de fazer muita coisa pelo bem do seu casamento. Você vai ter que se ajustar aqui para ter um casamento, um lar. Então, ninguém está falando para você deixar de ser quem você é. A gente está falando para você ser melhor. Porque você consegue, por exemplo, aquele hobby que atrapalha o seu casamento. Poxa, né, eu vou falar aqui que muitos maridos têm, né, um hobby de futebol, né? E tem maridos que, assim, loucos por futebol. E futebol é, assim, tudo na vida deles. Então, na noite de futebol, quando tem futebol, assunto é futebol, quando tem amigos do futebol, e está naqueles grupos de futebol, e todo mundo só fala de futebol, e aí começa a ter um problema no casamento, porque ele começa a ficar só com aqueles amigos, começa só a querer aquilo, começa, às vezes, até a sacrificar o dinheiro para ir nos jogos, né, o pouco que tem. Então, começa a ter um problema ali com a esposa. O que ele está fazendo? Ele não está deixando aquilo que atrapalha. Ele está se separando dela por aquilo. Fazendo a esposa, no caso, sentir depois do futebol na vida dele. Não é que o problema é você assistir futebol, jogar futebol. O problema não é isso. Faça isso. Mas você tem que entender que se isso está tomando lugar da tua esposa, como qualquer coisa, isso é o exemplo do homem, mas o exemplo da mulher, se tem uma amiga, se tem a faculdade, se tem qualquer coisa que está tomando lugar do seu marido, então está separando vocês. O que não une vocês, separa vocês. É o que Jesus falou, quem não ajunta comigo, espalha. Não é verdade? O que não ajunta o casal, espalha. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai se separar disso que tem separado vocês, ou isso vai acabar separando vocês dois. Então, essa questão de deixar de ser si mesmo, realmente, quando a gente casa, quando a gente segue o casamento como ele deve ser, os dois se tornarem uma só carne, inevitavelmente você vai deixar de ser você para ser uma pessoa melhor. Não é que você vai perder sua identidade. Não, você vai se tornar uma pessoa melhor. E eu creio que isso todo mundo vai concordar. Se eu perguntar aqui para você agora, quem aqui quer ser melhor? Quem aqui gostaria de daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos, ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje? Todo mundo vai levantar a mão. Só um maluco que não vai. Só o do contra que não vai. Não quero não. Sempre tem um do contra, né? Mas não está sendo sincero, porque todo mundo quer melhorar. A não ser que você ache que você já é o rei da cocada e que você não tem mais nada. Ó. Sou tão bom que não tem nada, eu já estou no topo. Olha, acima de mim só Deus e olhe lá, tenho dúvida. Só se você se acha assim. Não, todo mundo quer melhorar. Eu não tenho saudade nenhuma do Renato que eu era antes da Cristiane. Eu não tenho saudade nenhuma. É muito mais equilibrado.
O casamento faz isso, ele equilibra, porque a pessoa, Não quando só. se separa daquilo que atrapalha, ela não é que ela não é mais, não pode mais fazer nada legal, mas aquilo que atrapalha normalmente é uma coisa que tira ela do casamento, né? Afasta ela do marido, da esposa, e normalmente é uma coisa que está tirando muito de você. E às vezes é um jeito, às vezes, né, um jeito, por exemplo, você sempre foi assim, você sempre foi muito autoritária. Você sempre foi assim, aquela pessoa, aquela mulher, sabe, que tudo tem que ser do seu jeito, você gosta de ser controladora, você gosta disso. Só que isso aí é um desequilíbrio. Então, você está fazendo mal ao casamento, porque você anula o seu marido toda vez, você não deixa ele ser homem. Porque você que tem que estar na frente, porque você que tem que liderar, porque você que tem que decidir. Você que tem que... A última palavra é sua. Então, quer dizer, não é que você não pode tomar iniciativa, não é que você não pode ser uma mulher forte, mas você está desequilibrada. Você, assim, com o seu filho também vai ser um problema, o seu filho vai sofrer com isso. E o marido? Todo mundo que trabalha com uma pessoa, ou convive com uma pessoa assim, tem problemas. Porque é difícil, ninguém tem voz, é só a sua voz. Então, esse seu jeito está separando você do seu marido. Então, é a questão de ter essa visão, esse entendimento. Para vocês estarem juntos e bem casados, vocês têm que ter consciência que há coisas que separam vocês, se vocês deixarem. Há coisas, há hábitos, jeitos, pessoas. Pode haver pessoas que estejam ali, não é? Uma amizade no trabalho, esse contato no teu celular, que você defende com unhas e dentes aquele contatinho no celular. Vale mesmo a pena você manter aquele contatinho no celular? Vale mesmo a pena você deixar um contatinho entre vocês, separar vocês? Ou é melhor você se separar do contatinho? Se você não se separa, não divorcia dessas coisas, essas coisas vão separar vocês. Tudo que acontece aqui entre homem e mulher, no casal, acontece entre nós e Deus. Deus nos deu no casamento um protótipo da nossa aliança com Ele, a aliança que Ele quer fazer conosco, o relacionamento que Ele quer ter conosco. Então, se eu quero estar com Deus, eu tenho que me separar de muitas coisas que me separam de Deus, sim ou não? O que é o batismo nas águas? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Uma das mensagens principais do Evangelho que Jesus veio trazer e ensinou seus discípulos também a pregar e falar para as pessoas, anunciar para as pessoas, é qual? É a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependimento quer dizer, você muda, você enxerga o seu erro e você diz: eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso. Porque eu reconheço que isso aqui é errado e me faz mal a outras pessoas. Batismo nas águas é a separação, é o antes e depois. É a morte da sua velha pessoa, da pessoa que você tem sido até esse momento, e o nascimento de uma nova pessoa. Quer dizer, o casamento com Deus. Exatamente como o casamento. O que é o batismo? É o casamento com Deus. Você está morrendo para a vida velha, a vida onde você fazia a sua vontade, e você então, a partir do batismo, você quer agora fazer a vontade de Deus. Então isso vai envolver separação de certas coisas que você fazia que desagradam a Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, aliança, casamento com Deus, você quer que Deus cuide de você, seja responsável por você, então você tem que deixar certas coisas que desagradam a Ele. Quando eu casei com a Cristiane, o que eu estava dizendo para ela? O que é o casamento? Casamento de duas pessoas é o seguinte, é assim, não quer dizer que você vai segurar na mão e fazer isso, mas é como se você estivesse dizendo assim: olha, eu vou cuidar de você para o resto da vida. Eu vou estar com você para o que der e vier. Você pode contar comigo o que acontecer até a morte. Só a morte me separa de você.
Isso aqui é casamento, é palavra. Casamento não é, eu sinto uma coisa, um frio na barriga, rolou uma química. Tudo isso aí passa. Mas na hora dos problemas, o que conta? Na hora do problema que conta é o seguinte: eu dei a minha palavra para ela. Então eu vou cuidar dela. Ela pode contar comigo que eu vou cuidar dela. E eu, por minha vez, posso contar que ela vai cuidar de mim, que ela vai estar comigo. Então, esse empenho de palavra traz o quê? Segurança. Somos nós contra o mundo. Nada nem ninguém pode entrar aqui, só nós dois. É eu por ela, ela por mim e nós por nós dois. O meu jeito era uma ameaça para o meu casamento, porque o meu jeito machucava a Cristiane. Então, e eu sempre falando, é o meu jeito, se você já me conheceu assim, eu vou morrer assim, aquela história. Mas quando eu entendi que o meu jeito estava acabando com o meu casamento, eu tive que falar para o meu jeito, eu quero divórcio. Eu me divorciei do meu jeito. O que ela falou assim, eu não quero mais esse casamento, eu vou me divorciar de você. Então eu entendi, ou era o meu jeito, ou era ela. E eu gostava mais dela. Eu acho que o meu jeito, acho que eu posso perder. Mas ela não. Então, você tem que pesar isso aí. O que você vai perder? O que você vai sacrificar em troca daquilo que você quer? As pessoas não querem sacrificar. Essa é a realidade. Elas não querem sacrificar. Elas querem os benefícios sem os sacrifícios. E não existe. Não dá. Nem Deus, sendo todo poderoso, pôde fugir do sacrifício. Ele teve que entregar o filho dele na cruz para conseguir o que ele queria, a salvação de alguns, nem de todos, porque não são todos que se entregam para ele, infelizmente.